mostrei historicamente que os árabes nem sonhavam, né, ali naquela região em criar um Estado ali, nada disso, né? Nós temos Abraão e depois nós temos um Estado consolidado com Davi, um reino consolidado com Davi, uma posse da terra que foi tomada ali em torno de 1410 com Josué, né, antes de Cristo, e depois Davi, né, eles realmente, as tribos, né, e depois o Reino Unido de Israel, com capital em Jerusalém. Então, quer dizer, não tem razão nenhuma, historicamente, biblicamente, historicamente, não tem razão nenhuma para eles alegarem isso, até porque os muçulmanos só vão surgir no século VII, né, no ano 622 depois de Cristo. Então não tem razão histórica, não tem razão bíblica, não tem razão histórica, e não há razão para isso, né? Então é estranho, porque aqui sim, né, eles estão, o Império, a expansão do Império Islâmico até a morte de Maomé em 632, né? Aqui, ó, isso aqui, né? Essa região toda aqui, ainda sob Maomé, né? Depois eu tenho a expansão durante o califado do ortodoxo de 632 a 621, que é essa parte aqui, ó, é a expansão, e aí sim os muçulmanos irão tomar ali aquela região ali também da chamada, né, Terra de Israel e depois chamada Terra Palestina, né, tomar aquela região ali também, mas volto a dizer, sempre existirão judeus por ali, tá? Embora eles já estão espalhados pelo mundo todo, mas sempre existirão judeus ali, né? O mundo todo de então, obviamente, né, gente? Então é isso aí. E depois eu tenho mais uma expansão aí, claro que vão surgir os grupos, né, xiitas e sunitas, é uma questão que a gente vai mostrar daqui a pouco também. A expansão durante o califado de Omíada, 661 a 750, olha bem, quando eles chegam aqui na Península Ibérica, tá? Eles entram ali naquela região que futuramente será chamada de Portugal e Espanha, né? Eles são detidos na Batalha de Poitiers por Carlos Martel, né? Em 732, eles são detidos aqui, mas eles já estavam lá, já tinham tomado praticamente toda a Península Itálica, né? E essa região toda aqui, olha a expansão deles até o ano 750, tá? A expansão islâmica, a expansão dos muçulmanos, né? Sim, aí é que eu tenho essa religião, e como religião, e dentro dessa religião, tem aqueles que são radicais, tem aqueles que são, digamos, fundamentalistas, né, no sentido da palavra de radicalismo, de atitudes armadas, e chamamos hoje isso de terrorismo, de invasões, e de não aceitar a religião do outro, né? Essas coisas todas. Então aí eu tenho o fator religião, tá? E sim, muitos árabes são muçulmanos, a maioria, né, é muçulmana, mas existem muitos povos e pessoas no mundo que não são árabes e são muçulmanos, né? Então tem isso, né? Então há muçulmanos também em todos os lugares desse planeta, o Brasil tem e tal, mas existe uma parte, né, uma parte que não aceita, e aí que está a grande questão, não aceita o Estado de Israel, a existência dos judeus, né, dentro desses, ou dentre esses muçulmanos, né, tem esses radicais, grupos terroristas que não aceitam, que querem acabar com Israel, destruir
Israel, tá? Então, a religião aí é o fator realmente que sim, né, tem questões, interesses políticos, interesses econômicos, sim, mas a questão, o fator religioso aí é que muda todo esse quadro, né, no Oriente Médio e em grande parte do mundo. Tá? E isso, claro, tem a ver com Jerusalém, que está aqui. Tá? Então, é isso daí. Mas aí muitos esquecem, e eles também esquecem, não sei, né, que essas terras, foi sim nessa região aqui, o reino de Israel consolidado, delimitado territorialmente, com uma constituição, como eu já expliquei, né, lá no contexto de Davi, 1000 antes de Cristo. E os muçulmanos chegam no século VII depois de Cristo, entende? Então tem toda essa situação aí que a gente está tentando aqui explicar e mostrar que não há razão histórica para querer alegar, né, possuir Jerusalém, dominar Jerusalém totalmente, e também, menos ainda, há razão para querer exterminar, como já tentaram várias vezes, os judeus, né? Não aceitar a existência dos judeus, não aceitar a existência do Estado de um reino judaico, sendo que isso já aconteceu lá, né, antes de Cristo, no contexto do ano 1000, né? Então, realmente é umas coisas inexplicáveis. Aqui eu tenho algo que é mais amplo, né? Eu tenho o Império Otomano no contexto de 1683, né? E aí também o Império Otomano, eles são turcos, tá, gente? Não são árabes, são turcos. A gente às vezes confunde isso muito, mas né, a gente tem aqui árabes, a gente tem judeus, a gente tem turcos, a gente tem curdos, tudo nessa região ali, gente. Então, a gente tem persas, no caso do Irã, que não é árabe. Então essas coisas aí que a gente tem que entender, né? Então, aqui eu tenho, e eles são, sim, o Império Otomano, sim, a religião está ali, o islamismo está ali, e toda aquela ideia, né, de conquista, de expansão, tanto é que eles querem continuar indo em direção à Europa e tomar a Europa. É o sonho, sempre foi o sonho, né? Tomar toda a Europa do islamismo, né? Bom, o que eu quero aqui? Eu estou no Império Otomano, aí no caso é a expansão do Império Otomano. Então, aqui no caso começa aqui nessa região aqui, né, o domínio ali da região ali daquela região ali próxima ali a Constantinopla, né? Aí depois eles aumentam um pouco mais, eles vão aumentando gradativamente, depois o amarelinho vai mostrar que até 1451, onde eles estão conseguindo, né, tomar, né? Tá vendo? Onde está amarelinho aqui, depois aqui num verdinho aqui, aí sim eles conseguem, com Maomé II, eles conseguem avançar mais, ainda é o verdinho aqui, aí eles conquistam ali finalmente Constantinopla, e isso marca o final da Idade Média, o início da Idade chamada Moderna, né? Mas o quê? Aí eles vão expandindo, vocês podem notar pelo mapa, até o azulzinho aqui, tá vendo? Isso tudo aqui, tudo aqui eles vão expandindo. Os muçulmanos, sim, entram na África, parte da África, como tem feito isso até hoje, né? Entrando na África, dominando vários países ali, e também na região aqui essa região toda aqui, como Iraque, Irã. Então, a maioria ali realmente é muçulmana. A gente vai ver esse quadro também aqui. Então, é mostrar que agora o Império Otomano, essa região aqui é dominada pelo Império Otomano, composto essencialmente de muçulmanos, islâmicos, né, gente?
É isso, é o império com a sua religião, é o império com a religião islâmica. Então, eles não vão aceitar normalmente outras religiões, e ali vai ter dificuldade nesses relacionamentos aí, e é claro, aí os muçulmanos estarão nessa região aqui, inclusive, obviamente, Jerusalém, a região ali da chamada Palestina e tal, e o Império Otomano vai até o século XX nesse domínio aqui, dominando essas terras aqui, esses territórios, dominando essa região que, para a gente, o que é importante, a região de Jerusalém ali, a região do antigo território chamado Israel, e agora voltou, né, e passou a chamar Palestina, mas e agora volta a história, o território específico do Estado de Israel, a partir de 1948, né. Bom, é isso. Agora, mais um outro gráficozinho aqui, tudo isso é questão didática, para a gente tentar entender essa situação toda. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, olha, os povos que nós temos aqui, não sei se dá para observar, mas talvez sim, espero que sim. Eu tenho aqui, por exemplo, os árabes que estão nessa região aqui, eu tenho os turcos, nessa região que eu falei da Turquia, que uma parte do território que era do antigo, né, Império Otomano, né? Aqui eu tenho os persas aqui, como eu falei, o Irã não é árabe, é persa, né? Aqui eu tenho os judeus aqui, eu tenho os curdos aqui, que é outro povo, outra etnia que luta para ter um Estado, né, um território, mas não conseguiram até hoje, né? E outros que vivem ali, tá? Agora, as principais religiões no Oriente Médio, aí eu tenho aqui, ó, principais religiões, no verdinho, né? Países com maioria islâmica, mais de 90% da população aqui é islâmica, ou seja, muçulmana, mais de 90%, tá? Essa é a realidade ali. Aí tem países islâmicos com minorias cristãs, o Líbano tem cristãos, a Síria tem cristãos, né? Que eu tenho Israel aqui, no caso, né? Que é judaica, né? Judeus, o judaísmo, vamos colocar como a religião aqui, é isso que eu tenho. Então é isso que eu tenho, tá? Então, aqui, nesse caso, a gente vê o mundo muçulmano, a religião muçulmana, através dos árabes e outros povos, como os turcos, curdos, persas, né, dominando aquela região. Então, aí você olha para Israel, que volta a um território que foi dominado por muito tempo pelos muçulmanos. E aí que está a grande questão, né? Então, não é fácil essa situação, é complexa essa situação, e muitos não entendem isso, né? Então, eles viveram ali muitos muçulmanos, muito tempo, né? E, por sua vez, os judeus, e volto a dizer, segundo alguns historiadores, eles nunca saíram dali, eles sempre estiveram ali naquela região, só pequeno número, é verdade, mas sempre estiveram naquela região ali, tá? E aí que está e a questão de Jerusalém. Então, quando os judeus querem voltar para sua terra devido às perseguições na Europa, e depois, então, da Primeira Guerra, na verdade, no século XIX, né, com Theodor Herzl, ele é um que quer esse que cria, né, o grande mentor de um movimento sionista, ou seja, um movimento que tinha um ideal de voltar ali para a região do antigo Israel, né? Voltar ali e realmente criar ali um Estado, como existia um reino, no caso o conceito moderno de Estado, que existia já lá no tempo de Davi. Essa é a ideia. E a capital, no caso, a ideia era Jerusalém, sim, mas
os muçulmanos, como eu disse, há muitos anos estão ali, né? Mas a terra, na origem, pertence aos judeus, né? Pertence aos israelitas, né? A terra pertence a eles, eles foram expulsos, massacrados, perseguidos, né? Então eles queriam voltar. E como não tinha um Estado ali, né? Tinha o Império Otomano, mas aí a gente vai explicar sobre isso, sobre a queda do Império Otomano, e aí entra o domínio britânico na região, mas eu não tenho ali, é uma terra que está sob um domínio de um Estado como o Reino Unido, mas aberta para negociações e criar ali um Estado judeu. Finalmente os judeus poderiam, eles estavam voltando, esse movimento sionista, eles estavam voltando, né? Gradativamente, a partir do final do século XIX, eles estão voltando, né? Depois da Primeira Guerra, isso vai acentuar, né? Então é isso, tá? Então essa dificuldade, essa coisa muito complexa de entender isso, tá? Entender as razões dos judeus em querer a terra, é uma terra histórica, é uma terra de desde 2000, mais ou menos antes de Cristo, com um Estado estabelecido, um reino depois, no contexto de Davi, bem estabelecido, com capital em Jerusalém. Então, né, é isso, né? E os chamados palestinos, na verdade, são árabes que viviam também por ali, né? Certo? Junto com alguns judeus, que também tinham judeus ali. Mas depois que esse movimento sionista, os judeus, claro, saíram, né? Depois da Primeira Guerra, então, mais acentuadamente, e depois da Segunda Guerra, óbvio, né? Mais acentuadamente, né? Para retomar a sua terra, para criar finalmente um Estado ali. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos parar essa aula, porque aí eu vou entrar na reta final aí na terceira aula, para a gente fechar, se Deus quiser, né, isso daí, tá bom? Então, eu finalizo aqui, então, a segunda aula com o nosso, né, tema, né, da origem de Israel aos conflitos na Palestina, tá? E a gente está aí nesse contexto da guerra entre Israel e Hamas, um grupo terrorista, tá joia? Nós vamos explicar isso, se Deus quiser, daqui a pouco. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá? Ajude a gente a avançar nisso que fazemos aqui, tá bom? Em nome de Cristo. E pode curtir, claro, e compartilhar se você gostou, é lógico, tá? Bom, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E eu rogo a Ti, ó Deus, que abençoe cada coração, cada vida que está assistindo, aqueles que assistirão. Abençoa-os, abençoa-nos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém. Bom, Deus abençoe, em nome de Cristo. Voltamos para a terceira parte, se Deus assim permitir, tá? Forte abraço.